opiniões, né? Sentei aqui para conseguir manejar melhor aqui, porque tá chegando muitas informações aqui, Muita Mariana. coisa. Quer ver? Vamos ler alguma. A Livinha Veras diz, quem acha que o Temer vai conseguir governar depois de tudo isso está muito enganado. Tem uma aqui do Dan Geber, Mariana. Se impeachment é golpe já para a deputada Jandira, por que a senhora pediu o impeachment do Collor? Uau! Outros momentos e outras situações. A deputada Jandira Fegali, nossa convidada, junto com o deputado Leonardo Pisciani, que é do PMDB, o partido está no centro de todo esse, do olho do furacão. Várias perguntas do Facebook também no nosso telão. Leonel Cupertino quer saber exatamente isso. Se o PT e PCdoB estavam no processo de impeachment do Collor, por que agora é contra, fala que é golpe o impeachment contra a Dilma? Posso começar? Deve. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que estão aqui conosco, Leonardo, pessoal que nos assiste. Primeiro, há uma profunda diferença entre o processo de 92 e o processo atual. Não sei se todos lembram, em 92 houve uma comissão parlamentar de inquérito. Antes da instalação da comissão do impeachment, houve uma CPI com contraditório, defesa, produção de provas, e foi com essas provas que nós fomos instalar a comissão do impeachment. Não havia, naquele momento, uma comissão do impeachment para depois procurar o fato. Não há dúvida nenhuma de que hoje o processo é absolutamente político, totalmente político, a começar pelo final das eleições. Nós tivemos, primeiro, o questionamento de votos no TSE, depois a tentativa de anulação da eleição no TSE, tudo arquivado. Agora um processo do TSE para derrubar a chapa, ida ao Supremo Tribunal Federal, pedido de renúncia. Isso começou no final de 2014 e passou todo 2015, onde as pessoas já julgaram, já condenaram, já pediram para sair, já estão tirando, independente da análise de se há crime de responsabilidade ou não, e sem nenhuma apuração prévia de um processo que houve em 92, de uma comissão parlamentar de inquérito. A denúncia começou pelo irmão, Pedro Collor, todo mundo lembra disso. Pedro Collor foi capa da revista Veja, Pedro Collor conta tudo. Então, e a partir daí houve a CPI, e a CPI demorou meses, produziu provas, e a partir dessas provas que a comissão do impeachment foi instalada. Hoje, nós estamos num processo inverso, que, aliás, viola profundamente o Estado Democrático de Direito. Nós temos primeiro, se instala uma comissão, para depois procurar se tem crime ou não, para depois observar. E hoje, o processo de admissibilidade, que está lá na Câmara, ela precisa analisar sim se tem crime ou não. Mas as pessoas já estão posicionadas. Parece que já estão posicionadas, mas houve uma reação também por parte do público. Agora a gente vê alguns artistas apoiando a presidente Dilma. Apoiar a presidente Dilma não é apoiar a corrupção e não é apoiar o PT. A presidente é uma coisa, o partido dela é outra. É mais do que isso, Mariana. Até te diria, são outras diferenças de 92. Em 92, não havia movimento social na rua defendendo o governo, nem defendendo a democracia. Nem movimento não social, havia ninguém defendendo o governo é. Collor. Não havia um presidente da Câmara réu no Supremo Tribunal Federal. E ele estar lá interfere sim, diferentemente do que aqui foi dito. Ele interfere porque ele marca a sessão todo dia para acelerar o prazo. Ele interfere na composição da própria comissão. Ele define os seus amigos para fazerem parte da comissão em alguns partidos. E ele interfere no processo dele. Já zerou o Conselho de Ética 3 vezes para o processo dele não andar. Não existia em 92 um vice-presidente que articulava e conspirava para derrubar a presidente. Não, Itamar Franco era bem Itamar discreto. Franco ficou na dele, aguardou o processo e assumiu. Hoje você tem um quadro completamente diferente do que foi em 92. Um pouquinho de aula de história, então, para vocês. E o que existia na rua eram entidades reconhecidamente, entidades que lutavam pela democracia há muitos anos no Brasil. Hoje quem é que está na rua defendendo o impeachment? Vamos ver, que entidades são essas? Qual a história que elas têm? Manifestação onde o torturador do doicote assume o microfone? Num carro de som, onde tem cartaz de intervenção militar, são pessoas onde se agride a esquerda, diz fora comunista, fora isso, fora aquilo, empresários, onde alguém, industriais, comerciantes, alguém que passa de vermelho é agredido, até bebê é agredido. Isso é a democracia. Não, mas isso é agora, história o que eu te digo é o seguinte:
Muita gente que não votou na presidenta Dilma está na rua em defesa da democracia. Muita gente que nem concorda com o governo dela. Não concorda, que gosta ou que não gosta, mas tem um sentimento, a consciência democrática desse país cresceu. Tá vendo que tem alguma coisa errada aí por aí? Não há crime de responsabilidade, portanto, reafirmo, é golpe. Fábio Levati faz uma pergunta para o deputado Leonardo Pisciani. Se o PMDB saiu do governo, por que os ministros da legenda não integraram seus cargos? E ele quer saber também por que o Temer não renunciou à vice-presidência. Mas isso a gente já pode imaginar, né, Fábio? Vamos lá. Bom, boa noite, Mariana. Boa noite, Jandira, a todos que nos assistem. Bom, o Temer, evidentemente, que ele renunciou porque ele não é um auxiliar. Ele não renunciou porque não é auxiliar. Ele não foi nomeado para aquele cargo. Ele disputou junto com a Dilma as eleições, venceu as eleições, ele foi eleito para o cargo de vice-presidente da República. E a lealdade desses ministros? E com relação aos ministros, veja, primeiro, de fato, o PMDB tomou a decisão, pela maioria do Diretório Nacional, uma decisão legítima, portanto, válida, e o partido precisa levar a efeito e cumprir essa decisão. Precisa? No entanto, Mariana, os ministros, eles, quando assumiram, eles também assumiram aquela função por delegação do partido. E ao assumir o cargo de ministro de Estado, o cargo de ministro de Estado não é qualquer cargo. Nós estamos falando do ministro da Saúde, do ministro da Agricultura, né? Do ministro das Minas e Energia, do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação. Portanto, eles têm responsabilidade com o país. Ao assumir o cargo, então, eles assumiram responsabilidade. Tem que ser maior do que a responsabilidade com o partido? Eu acho que você tem que ter bom senso. Eu defendo internamente no PMDB que haja bom senso nesse momento, para que os ministros possam compatibilizar a responsabilidade que eles têm com o país e com as pastas que tocam e a necessidade de cumprir a disciplina partidária. Porque é uma sensação que muitas pessoas têm e externam isso. Os políticos só estão preocupados com eles mesmos, não estão preocupados com o país. Talvez, vários Mariana, de vocês dizem isso aqui. Talvez o PMDB não tivesse maduro para tomar a decisão que tomou. O próprio Renan Calheiros disse isso. Essa reunião talvez tenha sido precipitada, esse desembarque, que gerou inclusive comentários e críticas que também não deveriam ter sido gravadas, mas foram, e a gente ficou sabendo, obrigado a quem gravou e divulgou, do ministro do STF, do Barroso, que disse, meu Deus, é essa a nossa alternativa de poder? Essas pessoas comemorando, que tanto chocaram o senador Cristóvão Buarque, que acha que o desembarque de um partido não pode gerar um grito de guerra como o Temer presidente, senão fica claro. Exatamente. Então está tudo muito confuso. O processo de impeachment, ele não é uma campanha a favor do vice-presidente, é um processo de impedimento. Sim. Você discute se há o fato, o impeachment ele é um processo jurídico, a meu ver, e também no entendimento do Supremo Tribunal Federal, que interpretou a Constituição a esse respeito, ele é um processo jurídico-político. Ele precisa do fato político, motivador, e precisa do fato jurídico que sustente o avanço. JP tem as perguntas para vocês. Antes de fazer as perguntas, Mariana, se você me permite, eu queria esclarecer uma contradição para o deputado Pisciani, que é o seguinte. Na declaração do senador Romero Jucá, o ex-líder de Dilma Rousseff no Senado, no evento de rompimento com o PT, o senador disse: ninguém no país está autorizado a exercer qualquer cargo federal em nome do PMDB. A orientação é que todos deixem os postos imediatamente. Quem não acatar a decisão poderá ser expulso. Mas aí, em contrapartida, a ministra Cátia Abreu repercutiu no Twitter a visita à casa do presidente do Senado, Renan Calheiros, que ele foi claro em nos dizer que ficar ou sair do governo era decisão nossa. Fica contraditório. O que eu disse, precisa ter bom senso. O PMDB, ele precisa buscar, até por responsabilidade com o país, buscar a sua unidade. Para seja qual for o cenário, o partido poder contribuir para o país e para a estabilidade do Brasil. Mas muita gente no PMDB não participou daquela reunião. Uma boa parte, eu mesmo não participei. Por que eu não participei? Eu sou líder da bancada na Câmara dos Deputados. Havia uma divisão na bancada. Alguns deputados defendendo a participação, outros contrário à realização naquele momento do evento. Eu, como líder, preferi não comparecer. Então, o senhor, como líder, não foi a essa reunião que decidiu pelo desembarque do governo. Mas e agora? O Airlan
A Irlan Castro está perguntando aqui no Twitter. Já que o senhor... isso pode alterar o ímã da sua bússola? O senhor pode mudar de opinião? Até agora o senhor é contra o impeachment. São dois, o senhor pode ficar a favor? São dois fatos diferentes. É diferente? O que foi deliberado pelo Diretório Nacional do PMDB era exclusivamente se o partido permanecia permitindo que os seus filiados ocupassem continuassem a ocupar cargos no governo federal ou não. Não se discutiu ali posicionamento com relação ao impeachment. Eu acho... É que parece que está associado. Mas muitas vezes o que parece não é, né? O que eu creio é que o processo do impeachment, e aí quem votarão serão os deputados, e esse, portanto, é um debate muito O senhor é deputado, como o senhor vai votar? O meu voto é simples. Se ficar identificado o crime de responsabilidade, eu voto a favor. Se não ficar, eu voto contra. A pedalada fiscal, que é o que está fundamentando este pedido, a meu ver, não é crime de responsabilidade. Portanto, nesta configuração, o meu posicionamento é, como eu sempre expressei, coerente com o que eu sempre disse desde o início desse processo, contrário. Deputada Jandira Fegali, vamos ver se já tem mais perguntas aí, JP? Tem sim. Eu separei algumas aqui mais cedo, Mário, que está chegando muita coisa aqui. Deixa eu pegar mais uma aqui. Senador. Quer que eu pegue alguma aqui do Twitter, mas eu dei F5 no meu, o JP ainda não deu F5 no dele. Jandira falando com uma clareza. Não é competência do Eduardo Cunha marcar as sessões da Câmara? A OAB também não pediu impeachment, Jandira? Então vamos lá. Primeiro... O Rafa disse, gostei dessa Jandira. Obrigada, Rafael. Em primeiro lugar, deixa eu colocar aqui uma questão, só para não perder a oportunidade do que falou. Sim, Pisciani. Leonardo. É para o povo que está nos assistindo entender um pouco, né? A denúncia, quando chegou, e ela já chegou evada de um discurso político, né? Ela foi desbastada na sua votação no plenário da Câmara, ou seja, muito da denúncia foi retirado da competência da comissão. Então, a comissão hoje ela só precisa julgar os decretos orçamentários suplementares ao orçamento e uma suposta, que chamam lá de pedalada, eu não uso, porque pedalada já é pejorativo, que é em relação ao Plano Safra da Agricultura relacionado com o Banco do Brasil. É só isso que a comissão tem que analisar. Se tem crime aqui. Na discussão que nós tivemos essa semana, tanto os denunciantes Miguel Reale como Janaína fizeram daquilo um palanque político, mostraram não entender absolutamente nada de direito tributário, nada de orçamento, confundiram operação de crédito, contrato de prestação de serviço, lei de responsabilidade com lei orçamentária. É claro, não há nenhum crime ali, zero crime. O decreto é absolutamente legal. Bom, se chegarem à conclusão de que houve crime, isso vai poder ser usado depois como jurisprudência para um monte de outros pedidos. Não quero nem ver o que vai acontecer. Por isso é que eu digo o seguinte, dentro do Estado Democrático de Direito, o que nos preocupa é abrir um precedente deste tipo. A Dilma não é investigada em nada, não é em processo nenhum. Não tem patrimônio. Como é que alguém pode imaginar que essa mulher está envolvida com ilícito? Aquela acusação e aquela denúncia não tem crime absolutamente nenhum. Todos nós já estudamos exaustivamente. O Alexandre Rocha quer saber se é mais importante salvar um partido ou salvar o país? Não, nós estamos querendo salvar o país. Em primeiro lugar, preservando o Estado Democrático de Direito. Nós estamos numa fronteira, no limiar, com o estado de exceção, na minha opinião. As ilegalidades que têm sido cometidas neste país, já admitidas, em parte por quem as comete, como o juiz Moro já admitiu, né? Nós precisamos ter muito cuidado. Não podemos abrir um precedente de interromper o mandato eleito sem crime por uma questão puramente quem perdeu a eleição está insatisfeito, querendo disputar uma agenda política. A Cristiane Serafim diz, deputada Jandira fala isso porque não está na lista dos desempregados. A economia, gente, a economia ruim, o PIB recuando, as dívidas aumentando, o desemprego aumentando, isso tudo afeta, sim, uma sensação ruim em relação ao governo da presidente Dilma. Então nós vamos derrubar os presidentes da República do mundo inteiro. É a maior crise capitalista desde o século XX. Ué, por que Lech Wałęsa não foi reeleito na Polônia? Então tem que derrubar todos, mas derrubem no voto. Insatisfação com política econômica, com política social, se derruba na urna. Não é abrindo um precedente antidemocrático de interromper o mandato sem crime.
Bom, vamos ver a pergunta do José Pedro. Supondo que haja o impedimento da presidente, como ficaria o cenário político no Brasil? Os ânimos se acalmariam e a economia poderia voltar a prosperar após o impedimento, como vem sendo anunciado pela oposição, Pisciani? Ótima pergunta. Olha, isso só o tempo pode mostrar. Eu acho que, tendo o impeachment, você tem, primeiramente, talvez você ganha uma trégua, mas não necessariamente isso resolve o problema. É preciso tomar as medidas que permitam a economia voltar a crescer. Isso pressupõe paz política. Muito da crise econômica é fruto de um cenário político complexo que nós vivemos desde 2015. Então, vamos fazer o segundo cenário. O impedimento não passa a Dilma, a pessoa, a figura, presidente Dilma, no centro do executivo. Ela tem condições de manter ou criar essa paz política em torno dela para ter uma retomada do crescimento da economia? Mariana, eu acho que se ela passar pelo processo de impeachment, se não houver, se o quórum do impeachment não for atingido na Câmara, ela necessariamente terá que fazer isso. Aliás, eu acho que ao fim da eleição de 2000... Bom, aí vai depender menos dela e mais de quem está em volta. Não, depende dela também, e depende da oposição e de quem está em volta. Houve, a meu ver, ao fim da eleição de 2014, um problema gravíssimo. Não houve generosidade dos que ganharam e não houve resignação dos que perderam. Quem ganhou achou que não precisava conversar com ninguém e quem perdeu não aceitou o resultado. Foi para contestação, para inconformação com a derrota. E isso não é positivo, isso não é bom. Eu queria falar do cenário, posso? Pode. Mas primeiro é bom registrar para quem nos assiste de que não há interferência do governo na investigação. Da Lava Jato. Está sendo feita com toda a liberdade e autonomia e é importante que se registre isso. Isso não quer dizer que não haja ilegalidades que precisam ser recuperadas e confrontadas por outros níveis do Poder Judiciário. Tem muita ilegalidade nesse processo. Mas, chegando no cenário, eu diria o seguinte, vamos olhar para a realidade de hoje. As pessoas estão indo para as ruas, tá certo? Você tem determinada manifestação que vai lá no domingo, e nós temos manifestações pela democracia no Brasil e contra um golpe institucional que é todo dia, Mariana. É com músicos, com poetas, com teatro, com professores, com advogados desautorizando a posição da OAB, com juristas, com procuradores, vários juízes. Nós temos mesmo trabalhadoras, que tenha também aí mulheres... Nesse grupo, o grupo que recebeu transporte, o sanduíche, ou que nem sabia por que estava lá. Haja sanduíche, né, Maria? Filé mignon, quem deu foi a Fiesp. Aliás, é bom dizer que a Fiesp está se utilizando de dinheiro público, para fazer campanhas milionárias nos jornais. Esse sistema S é dinheiro público, em grande parte. Isso é crime, e nós vamos representar contra a Fiesp. As campanhas da Fiesp no jornal, deputado Adidamus e outros aquelas deputados. Que tem um patinho amarelo com... Hoje usaram os nossos rostos como se nós não fôssemos públicos na comissão. Sim. Numa página inteira de jornal para pedir impeachment, botando os nossos Facebooks, telefones de julgamento. Isso não é público. Foi uma desculpa para apoiar um crime usando dinheiro público. Terá resposta jurídica sobre isso. O Paulinho Souza rebate justamente isso que a senhora está falando agora. Deputada Jandira, não é crime usar o dinheiro público para pagar militantes nas manifestações da CUT, como tem acontecido? Deixa eu lhe falar, eu quero que alguém prove que tem militante pago nessas manifestações. Quero que alguém prove isso. Vai precisar provar. A gente sabe que tem gente paga na outra. Isso já foi dito, redito e provado. Nas nossas não tem militante pago. Ali são militantes que acreditam na democracia brasileira. E haja pão com mortadela, meu amigo. 200 mil em Brasília ontem, tudo com pão e mortadela. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Basta olhar para o rosto das pessoas, para as entidades que estão puxando. E para ali tem muita gente que não é militante de partido absolutamente nenhum. Vocês viram ontem os artistas falando, presidente, eu tenho críticas a seu governo, não votei na senhora, mas sou a favor da democracia. Essa foi Letícia Sabatella. Exatamente, então não existe isso. Então é bom que a gente entenda que o que está estimulando as pessoas é uma coisa chamada consciência democrática. Então, no cenário, se houver impeachment para entrar Michel Temer com o vice de Eduardo Cunha, não teremos paz social, na minha opinião, porque a sociedade está dividida. Diferente de 92, quando toda a sociedade queria a derrubada do governo Collor. A Dalva está reclamando que eu não estou dando o mesmo tempo para os entrevistados. Dalva, o programa é ao vivo, linda. Acontece, tá? Vamos lá. Quem é o Renan? Tananã, pelo amor de Deus. As pessoas xingam muito no Twitter. Claro que ele não vai se comprometer em rede nacional, Pisciani, essa é para você.
quer saber como você vai votar o impeachment. Eu já respondi. Já respondeu. Mas respondeu com C, né? Se não houver... Pisciani, parabéns. Bom, as pessoas estão perguntando se o PMDB tem muita dificuldade em abrir mão do poder, porque o PMDB é um partido que está no poder desde 1980 e alguma coisa, e vem vindo sempre nos bastidores, né? Sempre fazendo parte do governo. Mariana, é preciso resgatar a história. O PMDB completou 50 anos. E o PMDB começou a sua vida na oposição ao regime militar. Era o partido que, era o MDB. Que congregava todos aqueles que se opunham à ditadura militar. E ao reconquistar a democracia no país, o PMDB passou a exercer um papel de espécie de fiador dessa democracia no país. E, portanto, o PMDB sempre apoiou a estabilidade das instituições. Portanto, o PMDB precisa continuar neste caminho, fazendo críticas quando é necessário fazer e fazendo a defesa no momento que é necessário fazer. Então, é o seguinte, nosso tempo hoje já foi maior, nosso formato completamente modificado. Eu agradeço muito a você em casa que participou. Deputado Pisciani e deputada Jandira Fegali, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês com muito continuem. Otimismo? Muito otimismo. Otimismo também? Com absoluta certeza, esse impeachment não vai passar. E o senador, você acha que não vai passar? Eu tenho absoluta certeza que ele não vai passar. Sério? Absoluta certeza. Você tem certeza, Pisciani? Não sei. O Major Olímpio tem certeza de que passa, né, Major? Eu tenho certeza de que não passa. Olha, eu tô vendo ele cada diz que tem 400 votos. Que imagina, não existe diferente. Conta hoje previsível, imagina. Olha, eu recebi de uma fonte de dentro da Câmara, que está inclusive trabalhando pró-impeachment, de que eles têm 321 votos. Mariana, eu só poderia vir dessa fonte. Eu acho que é o seguinte, é uma homenagem ao 1º de abril. Quem hoje disser o que vai acontecer... Tá. Eu recebi essa mensagem hoje, 1º de abril, passei para vocês. Já passou da meia-noite, essa conta, isso chama conta da carochinha, não é nem conta, é conta, não existe. Ok, muito obrigada a você pelo seu carinho e a sua participação. Até sexta-feira que vem, mais uma vez. Um beijo, tchau, obrigada, deputada, deputado. Opiniões, né? Sentei aqui para conseguir manejar melhor aqui, está chegando muitas informações aqui, muita coisa. Quer ver? Vamos ler alguma. A Livinha Veras diz, quem acha que o Temer vai conseguir governar depois de tudo isso está muito enganado. Tem uma aqui do Dan Geber, Mariana. Se impeachment é golpe já para a deputada Jandira, por que a senhora pediu o impeachment do Collor? Uau! Outros momentos e outras situações da deputada Jandira Fegali, nossa convidada, junto com o deputado Leonardo Pisciani, que é do PMDB, o partido está no centro de todo do olho do furacão. Várias perguntas do Facebook também no nosso telão. Leonel Cupertino quer saber exatamente isso. Se o PT e PCdoB estavam no processo de impeachment do Collor, por que agora fala que é golpe o impeachment contra Dilma? Posso começar? Deve. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que estão aqui conosco, Leonardo, o pessoal que nos assiste. Primeiro, há uma profunda diferença entre o processo de 92 e o processo atual. Não sei se todos lembram, em 92 houve uma comissão parlamentar de inquérito. Antes da instalação da comissão do impeachment, houve uma CPI com contraditório, defesa, produção de provas, e foi com essas provas que nós fomos instalar a comissão do impeachment. Não havia, naquele momento, uma comissão do impeachment para depois procurar o fato. Não há dúvida nenhuma de que hoje o processo é absolutamente político, totalmente político. Vai começar pelo final das eleições. Nós tivemos, primeiro, o questionamento de votos no TSE, depois a tentativa de anulação da eleição no TSE, tudo arquivado. Agora um processo do TSE para derrubar a chapa, ida ao Supremo Tribunal Federal, pedido de renúncia. Isso começou no final de 2014 e passou todo 2015, onde as pessoas já julgaram, já condenaram, já pediram para sair, já estão tirando, independente da análise de se há crime de responsabilidade ou não, e sem nenhuma apuração prévia de um processo que houve em 92, de uma comissão parlamentar de inquérito. A denúncia começou pelo irmão,
Pedro Collor, todo mundo lembra disso. Pedro Collor foi capa da revista Veja, Pedro Collor conta tudo. Então, e a partir daí houve a CPI, e a CPI demorou meses, produziu provas, e a partir dessas provas que a comissão do impeachment foi instalada. Hoje, nós estamos num processo inverso, que, aliás, viola profundamente o Estado Democrático de Direito. Nós temos primeiro, se instala uma comissão, para depois procurar se tem crime ou não, para depois observar. E hoje, o processo de admissibilidade, que está lá na Câmara, ela precisa analisar sim se tem crime ou não. Mas as pessoas já estão posicionadas. Parece que já estão posicionadas, mas houve uma reação também por parte do público. Agora a gente vê alguns artistas apoiando a presidente Dilma. Apoiar a presidente Dilma não é apoiar a corrupção e não é apoiar o PT. A presidente é uma coisa, o partido dela é outra. É mais do que isso, Mariana. Até te diria, são outras diferenças de 92. Em 92, não havia movimento social na rua defendendo o governo, nem defendendo a democracia. Nem movimento não social, havia ninguém defendendo o governo é. Collor. Não havia um presidente da Câmara réu no Supremo Tribunal Federal. E ele estar lá interfere sim, diferentemente do que aqui foi dito. Ele interfere porque ele marca a sessão todo dia para acelerar o prazo. Ele interfere na composição da própria comissão. Ele define os seus amigos para fazerem parte da comissão em alguns partidos. E ele interfere no processo dele. Já zerou o Conselho de Ética 3 vezes para o processo dele não andar. Não existia em 92 um vice-presidente que articulava e conspirava para fazer isso. Aliás, eu acho que ao fim da eleição de 2000... aí vai depender menos dela e mais de quem está em volta. Ao fim não, depende dela também. E depende da oposição e de quem está em volta. Houve, a meu ver, ao fim da eleição de 2014, um problema gravíssimo. Não houve generosidade dos que ganharam e não houve resignação dos que perderam. Quem ganhou achou que não precisava conversar com ninguém e quem perdeu não aceitou o resultado. Foi para contestação, para inconformação com a derrota. E isso não é positivo, isso não é bom. Eu queria falar do cenário, posso? Pode. Mas primeiro é bom registrar para quem nos assiste de que não há interferência do governo na investigação. Da Lava Jato. Está sendo feita com toda a liberdade e autonomia e é importante que se registre isso. Isso não quer dizer que não haja ilegalidades que precisam ser recuperadas e confrontadas por outros níveis do Poder Judiciário. Tem muita ilegalidade nesse processo. Mas, chegando no cenário, eu diria o seguinte, vamos olhar para a realidade de hoje. As pessoas estão indo para as ruas, tá certo? Você tem determinada manifestação que vai lá no domingo, e nós temos manifestações pela democracia no Brasil e contra um golpe institucional que é todo dia, Mariana. É com músicos, com poetas, com teatro, com professores, com advogados desautorizando a posição da OAB, com juristas, com procuradores, vários juízes. Nós temos mesmo trabalhadoras, que tenha também aí mulheres... Nesse grupo, o grupo que recebeu o transporte, o sanduíche, ou que nem sabia por que estava lá. Haja sanduíche, né, Maria? Filé mignon quem deu foi a Fiesp. Aliás, é bom dizer que a Fiesp está se utilizando de dinheiro público, para fazer campanhas milionárias nos jornais. Esse sistema S é dinheiro público, em grande parte. Isso é crime e nós vamos representar contra a Fiesp. As campanhas da Fiesp no jornal, jornal, deputado Adir Damus e outros deputados. são aquelas que tem um patinho amarelo com... Hoje usaram os nossos rostos como se nós não fôssemos públicos na comissão. Sim. Numa página inteira de jornal para pedir impeachment, botando os nossos Facebooks, telefones de julgamento. Isso já é público. Foi uma desculpa para apoiar um crime usando dinheiro público. Não terá resposta jurídica sobre isso. O Paulinho Souza rebate justamente isso que a senhora está falando agora. Deputada Jandira, não é crime usar o dinheiro público para pagar militantes nas manifestações da CUT, como tem acontecido? Deixa eu lhe falar, eu quero que alguém prove que tem militante pago nessas manifestações. Quero que alguém prove isso. Vai precisar provar. A gente sabe que tem gente paga na outra. Isso já foi dito, redito e provado. Nas nossas não tem militante pago. Ali são militantes que acreditam na democracia brasileira. E haja pão com mortadela, meu amigo. 200 mil em Brasília ontem, tudo com pão e mortadela. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Basta olhar para o rosto das pessoas, para as entidades que estão puxando. E para ali tem muita gente que não é militante de partido absolutamente nenhum. Vocês viram ontem os artistas falando, presidente, eu tenho críticas a seu governo, não votei na senhora, mas sou a favor da democracia. Essa foi Letícia Sabatella. Exatamente, então não existe isso. Então é bom que a gente entenda que o que está estimulando as pessoas é uma coisa chamada consciência democrática. Então no cenário, se houver impeachment para entrar Michel Temer com o vice Eduardo Cunha, não teremos paz social, na minha opinião, porque a sociedade está dividida. Diferente de 92,
quando toda a sociedade queria a derrubada do governo Collor. A Dalva está reclamando que eu não estou dando o mesmo tempo para os entrevistados. Dalva, o programa é ao vivo, linda. Acontece, tá? Vamos lá. Quem é o Renan? Tananã, pelo amor de Deus. As pessoas xingam muito no Twitter. Claro que ele não vai se comprometer em rede nacional. Pisciane, essa é para você. Quer saber como você vai votar o impeachment? Eu já respondi. Já respondeu. Mas respondeu para derrubar presidente. Não, Itamar Franco era bem Itamar discreto. Franco ficou na dele, aguardou o processo e assumiu. Hoje você tem um quadro completamente diferente do que foi em 92. Um pouquinho de aula de história, então, para vocês. E o que existia na rua eram entidades reconhecidamente, entidades que lutavam pela democracia há muitos anos no Brasil. Hoje, quem é que está na rua defendendo o impeachment? Vamos ver, que entidades são essas? Qual a história que elas têm? Manifestação onde o torturador do doicote assume o microfone? Num carro de som, onde tem cartaz de intervenção militar, são pessoas onde se agride a esquerda, diz fora comunista, fora isso, fora aquilo. Empresários, industriais, comerciantes, alguém que passa de vermelho é agredido, até beber é agredido. Isso é a democracia. Não, mas isso é agora, história agora, o que eu te digo é o seguinte. Muita gente que não votou na presidenta Dilma está na rua em defesa da democracia. Muita gente que nem concorda com o governo dela. Não concorda, que gosta ou que não gosta, mas tem um sentimento, a consciência democrática desse país cresceu. Está vendo que tem alguma coisa errada aí por aí? Não há crime de responsabilidade, portanto, reafirmo, é golpe. Fábio Levati faz uma pergunta para o deputado Leonardo Pisciani. Se o PMDB saiu do governo, por que os ministros da legenda não integraram seus cargos? E ele quer saber também por que o Temer não renunciou à vice-presidência. Mas isso a gente já pode imaginar, né, Fábio? Vamos lá. Boa noite, Mariana. Boa noite, Jandira, a todos que nos assistem. Bom, o Temer, evidentemente, que ele renunciou porque ele não é um auxiliar. Ele não renunciou porque não é auxiliar. Ele não foi nomeado para aquele cargo. Ele disputou junto com a Dilma as eleições, venceu as eleições, ele foi eleito para o cargo de vice-presidente da República. E a lealdade desses ministros? E com relação aos ministros, veja, primeiro, de fato, o PMDB tomou a decisão, pela maioria do Diretório Nacional, uma decisão legítima, portanto, válida, e o partido precisa levar a efeito e cumprir essa decisão. Precisa? No entanto, Mariana, os ministros, eles, quando assumiram, eles também assumiram aquela função por delegação do partido. E ao assumir o cargo de ministro de Estado, o cargo de ministro de Estado não é qualquer cargo. Nós estamos falando do ministro da Saúde, do ministro da Agricultura, né? Do ministro das Minas e Energia, do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação. Portanto, eles têm responsabilidade com o país. Ao assumir o cargo, então, eles assumiram responsabilidade. Tem que ser maior do que a responsabilidade com o partido? Eu acho que você tem que ter bom senso. Eu defendo internamente no PMDB que haja bom senso nesse momento, para que os ministros possam compatibilizar a responsabilidade que eles têm com o país e com as pastas que tocam e a necessidade de cumprir a disciplina partidária. Porque é uma sensação que muitas pessoas têm e externam isso. Talvez, os políticos só estão preocupados com eles mesmos, não estão preocupados com o país. Talvez, vários Mariana, de vocês dizem isso aqui. Talvez o PMDB não tivesse maduro para tomar a decisão que tomou. O próprio Renan Calheiros disse isso. Essa reunião talvez tenha sido precipitada, esse desembarque, que gerou inclusive comentários e críticas que também não deveriam ter sido gravadas, mas foram, e a gente ficou sabendo, obrigado a quem gravou e divulgou, do ministro do STF, do Barroso, que disse, meu Deus, é essa a nossa alternativa de poder? Essas pessoas comemorando, que tanto chocaram o senador Cristóvão Buarque, que acha que o desembarque de um partido não pode gerar um grito de guerra como o Temer presidente, senão fica claro. Exatamente. Então está tudo muito confuso. O processo de impeachment, ele não é uma campanha a favor do vice-presidente, é um processo de impedimento. Sim. Você discute se há o fato... O impeachment, ele é um processo jurídico, a meu ver, e também no entendimento do Supremo Tribunal Político, né? Ela foi desbastada na sua votação no plenário da Câmara, ou seja, muito da denúncia foi retirado da competência da comissão. Então, a comissão hoje ela só precisa julgar os decretos orçamentários suplementares ao orçamento e uma suposta, que chamam lá de pedalada, eu não uso, porque pedalada já é pejorativo, que é em relação ao plano safra da agricultura relacionado com o Banco do Brasil. É só isso que a comissão tem que analisar. Você tem crime aqui. Na discussão que nós tivemos essa semana, tanto os denunciantes
Miguel Reale como Janaína, fizeram daquilo um palanque político. Mostraram não entender absolutamente nada de direito tributário, nada de orçamento, confundiram operação de crédito, contrato de prestação de serviço, lei de responsabilidade com lei orçamentária. É claro, não há nenhum crime ali, zero crime. O decreto é absolutamente legal. Bom, se chegarem à conclusão de que houve crime, isso vai poder ser usado depois como jurisprudência para um monte de outros pedidos. Não quero nem ver o que vai acontecer. Por isso é que eu digo o seguinte, dentro do Estado Democrático de Direito, o que nos preocupa é abrir um precedente deste tipo. A Dilma não é investigada em nada, não é em processo nenhum. Não tem patrimônio. Como é que alguém pode imaginar que essa mulher está envolvida com ilícito? Aquela acusação e aquela denúncia não tem crime absolutamente nenhum. Todos nós já estudamos exaustivamente. O Alexandre Rocha quer saber se é mais importante salvar um partido ou salvar o país? Não, nós estamos querendo salvar o país. Em primeiro lugar, preservando o Estado Democrático de Direito. Nós estamos numa fronteira, no limiar, com o estado de exceção, na minha opinião. As ilegalidades que têm sido cometidas neste país, já admitidas, em parte por quem as comete, como o juiz Moro já admitiu, né? Nós precisamos ter muito cuidado. Não podemos abrir um precedente de interromper o mandato eleito sem crime por uma questão puramente quem perdeu a eleição está insatisfeito, querendo disputar uma agenda política. A Cristiane Serafim diz, deputada Jandira fala isso porque não está na lista dos desempregados. A economia, gente, a economia ruim, o PIB recuando, as dívidas aumentando, o desemprego aumentando, isso tudo afeta, sim, uma sensação ruim em relação ao governo da presidente Dilma. Então nós vamos derrubar os presidentes da República do mundo inteiro. É a maior crise capitalista desde o século XX. Ué, por que Lech Wałęsa não foi reeleito na Polônia? Então tem que derrubar todos, mas derrubem no voto. Insatisfação com política econômica, com política social, se derruba na urna. Não é abrindo um precedente antidemocrático de interromper o mandato sem crime. Bom, vamos ver a pergunta do José Pedro. Supondo que haja o impedimento da presidente, como ficaria o cenário político no Brasil? Os ânimos se acalmariam e a economia poderia voltar a prosperar após o impedimento, como vem sendo anunciado pela oposição, Pisciani? Ótima pergunta. Olha, isso só o tempo pode mostrar. Eu acho que tendo o impeachment, você tem, primeiramente, talvez você ganha uma trégua, mas não necessariamente isso resolve o problema. É preciso tomar as medidas que permitam a economia voltar a crescer. Isso pressupõe paz política. Muito da crise econômica é fruto de um cenário político complexo que nós vivemos desde 2015. Então, vamos fazer o segundo cenário. O impedimento não passa a Dilma, a pessoa, a figura, presidente Dilma, no centro do executivo. Ela tem condições de manter ou criar essa paz política em torno dela para ter uma retomada do crescimento da economia? Mariana, eu acho que se ela passar pelo processo de impeachment, se não houver, se o quórum do impeachment não for atingido na Câmara, ela necessariamente terá. O federal, que interpretou a Constituição a esse respeito, ele é um processo jurídico-político. Ele precisa do fato político, motivador, e precisa do fato jurídico que sustente o avanço. JP tem as perguntas para vocês. Antes de fazer as perguntas, Mariana, se você me permite, eu queria esclarecer uma contradição para o deputado Pisciani, que é o seguinte: na declaração do senador Romero Jucá, o ex-líder de Dilma Rousseff no Senado, no evento de rompimento com o PT, o senador disse: ninguém no país está autorizado a exercer qualquer cargo federal em nome do PMDB. A orientação é que todos deixem os postos imediatamente. Quem não acatar a decisão poderá ser expulso. Mas aí, em contrapartida, a ministra Cátia Abreu repercutiu no Twitter a visita à casa do presidente do Senado, Renan Calheiros, que ele foi claro em nos dizer que ficar ou sair do governo era decisão nossa. Fica contraditório. O que eu disse, precisa ter bom senso. O PMDB, ele precisa buscar, até por responsabilidade com o país, buscar a sua unidade. Para seja qual for o cenário, o partido poder contribuir para o país e para a estabilidade do Brasil. Mas muita gente no PMDB não participou daquela reunião. Uma boa parte, eu mesmo não participei. Por que eu não participei? Eu sou líder da bancada na Câmara dos Deputados. Havia uma divisão na bancada. Alguns deputados defendendo a participação, outros contrário à realização naquele momento do evento. Eu, como líder, preferi não comparecer. Então, o senhor, como líder, não foi a essa reunião que decidiu pelo desembarque do governo. Mas e agora? O Airlan
A Irlan Castro está perguntando aqui no Twitter. Já que o senhor... isso pode alterar o ímã da sua bússola? O senhor pode mudar de opinião? Até agora o senhor é contra o impeachment. São dois, pode ficar a favor? São dois fatos diferentes. É diferente? O que foi deliberado pelo Diretório Nacional do PMDB era exclusivamente se o partido permanecia permitindo que os seus filiados ocupassem cargos, continuassem a ocupar cargos no governo federal ou não. Não se discutiu ali posicionamento com relação ao impeachment. Eu acho... É que parece que está associado. Mas muitas vezes o que parece não é, né? O que eu creio é que o processo do impeachment, e aí quem votarão serão os deputados, e esse, portanto, é um debate muito... O senhor é deputado, como o senhor vai votar? O meu voto é simples. Se ficar identificado o crime de responsabilidade, eu voto a favor. Se não ficar, eu voto contra. A pedalada fiscal, que é o que está fundamentando este pedido, a meu ver, não é crime de responsabilidade. Portanto, nesta configuração, o meu posicionamento é, como eu sempre expressei, coerente com o que eu sempre disse desde o início desse processo, contrário. Deputada Jandira Fegali, vamos ver se já tem mais perguntas aí, JP? Tem sim. Eu separei algumas aqui mais cedo, Mário, que está chegando muita coisa aqui. Deixa eu pegar mais uma aqui. Senador. Quer que eu pegue alguma aqui do Twitter, mas eu dei F5 no meu, o JP ainda não deu F5 no dele. Jandira falando com uma clareza. Não é competência do Eduardo Cunha marcar as sessões da Câmara? A OAB também não pediu impeachment, Jandira? Então vamos lá. Primeiro... O Rafa disse, gostei dessa Jandira. Obrigada, Rafael. Em primeiro lugar, deixa eu colocar aqui uma questão, só para não perder a oportunidade do que falou. Sim, Pisciani. Leonardo. É para o povo que está nos assistindo entender um pouco, né? A denúncia, quando chegou, e ela já chegou evada de um discurso